Um dia quando eu acordei, em frente ao espelho me olhei. Olá, Alcides, sou um adicto, me encontro em recuperação no dia de hoje e está valendo a pena desde 5 de 5 de 94. Eu sou oriundo de comunidade terapêutica, o nome da minha comunidade mãe é a Fazenda Senhor Jesus de Viamão. Estou aqui pensando uma coisa, acabei de conversar, uma coisa que eu acho muito interessante, prevenção. Prevenção, a gente devia ter um olho mais clínico em relação às nossas crianças, sabe? Hoje, pensando num futuro não muito distante, nós ter uma matéria dentro do currículo escolar, saúde mental, aonde que a gente poderia, dentro da saúde mental, estudar as nossas dores, os nossos traumas, o que é dependência química, o que ela faz a dependência química, fazer com que a criança entenda de uma maneira lúdica e também de uma maneira muito interessante. Por quê que eu digo isso? Porque a criança vai se tornar adulto, isso é certo, todo mundo, eu e você que está me assistindo um dia foi criança e a gente vai crescer, vai se tornar uma pessoa e vai ter que funcionar. O que eu quero dizer que vai ter que funcionar? E quanto mais cedo a gente aprender uma criança, que hoje em dia a gente nota como está conturbado, né, esse mundo, ainda mais com esse evento do Covid que teve, a gente viu que muita gente tirou sua vida, está difícil hoje em dia o retorno às aulas e outras coisas assim, o mundo está muito louco, Então, para a gente pensar nas nossas crianças, que vai ser os futuros adultos, se a gente tiver essa modalidade dentro da escola, para os futuros gestores do país pensar sobre isso, tá? Porque o que acontece? Imagina só que bacana que é dentro de uma sala de aula, dar um exercício lúdico para as crianças, para ensinar para ela dentro de alguma habilidade, social, para ela ter um enfrentamento de determinada situação. Por exemplo, o filho brigou com o pai, brigou, que eu quero dizer assim, teve uma discussão, né? E daí o filho ficou chateado, né? Ficou chateado com a situação que o pai fez. De repente não pôde levar ele num parquinho, que prometeu ele para ir no parquinho, e o filho ficou chateado e brigou com o pai. Não sei o que, não gosto mais de ti. Essa coisa que a criança às vezes fala. Isso aí num futuro não muito distante pode dar outras coisas. E esse exercício é simples, tá? Porque o que vai acontecer? Dentro dessa história, todo o pessoal que estiver ali escutando vai ter que entender, olha, quando estiver acontecendo isso, tu está sentindo raiva. Por que tu está sentindo raiva? Porque essa situação aconteceu e tu ouviu o não do teu pai. Muitas vezes na tua vida tu vai ouvir não, tu vai ficar com raiva, não tem problema de ficar com raiva. O problema é tu ficar com essa raiva acumulada. Se tu souber lidar com essa raiva, tu vai ter um entendimento. Hoje eu tive raiva porque aconteceu esse momento com meu pai no parquinho, mas o meu pai me ama, eu amo meu pai e a vida continua. E amanhã ou depois de amanhã ele me leva. Hoje ele não pode porque ele estava trabalhando. Sabe, ensinar esse tipo de coisa de enfrentamento no dia a dia, que um dia pode acontecer. E acontece com muita gente, esse tipo de tu entender qual que é esse processo, de tu saber ensinar para a criança o que ela está sentindo, quais são as reações, quais são as emoções dela. Isso vai evitar muito problema no mundo para a dependência química e para o mundo. Outra coisa muito importante também, ensinar para as crianças educação financeira. Eu sei que já está começando a entrar essa modalidade nas escolas, porque tem muita gente, por causa de não saber lidar com a sua situação financeira, não ter educação financeira, se estrepa. Tem muita gente que às vezes perde o seu trabalho e se mata, se suicida, né? Às vezes é despedido
do seu trabalho porque não soube gerir aquilo, ou dentro de casa não soube gerir, e a pessoa entra numa falta, daí não sabe ter esse enfrentamento, onde que a gente chega, né? Não sabe enfrentar essa situação que propôs e termina às vezes tirando a sua vida por causa de um ato de não saber lidar com as suas finanças. Chega ao momento que ela não sabe enfrentar determinado problema que está dentro dela e tira a sua vida. E muitas coisas podem ser acontecido. Então, esse momento de ensinar as crianças hoje de saúde mental, sobre dependência química, educação financeira, são coisas assim muito importantes que de repente, num futuro não muito distante, nossas escolas vão precisar ter. Como que isso vai se estruturar? Isso aí é uma coisa dos gestores públicos, né? Que mais tempo ou menos tempo isso aí vai ter que acontecer no nosso Brasil maravilhoso, que a gente tiver que ele cresça cada vez mais como nação, e nós, como pessoas que vivemos aqui, como brasileiros e brasileiras, a gente deve cada vez mais amar o nosso Brasil. Eu sei que está difícil muitas vezes, mas a gente vive aqui, a gente mora aqui, nossos filhos vivem aqui, nossos pais estão aqui. Muitas pessoas vivem nesse Brasil maravilhoso que é um continente, né? Ele vale, a gente tem uma nação maravilhosa que tem que ter esse olhar nessas crianças, né? Que estão vindo aí. Obrigado, tamo junto. Valeu. Projeto Vida.cj, YouTube, Facebook e Instagram. Ó, toca no sininho aí, se inscreva. Vale a pena passar essa mensagem mais longe. Tchau, valeu. Um dia quando eu acordei em frente ao espelho,